Olá, gente, bom dia. Meu nome é Solange Arruda. Eu ajudo mulheres a criarem acessórios em crochê diferenciados e encantadores que se vendem sozinhos. Para nossa live de hoje, vou trabalhar o tema do perfeccionismo. Perfeccionismo, afinal, ele ajuda ou atrapalha a você criar acessórios diferenciados, encantadores e que deixam a mulherada doidinha com o que vem, assim como esse que você está vendo aqui. Então, ajuda ou atrapalha? É sobre isso que a gente vai estar falando nessa live de hoje. Só me confirma aí, estou vendo já várias alunas. Gina está aqui, que eu não vejo há muito tempo. Giovana, quem mais? Gracinha Copelo, Deise, né? Estão me ouvindo bem, gente? Diz aí para mim, por favor, para eu ter noção se estão ouvindo direitinho. Eu iniciei um pouquinho, um minuto atrás, mas percebi que estava sem o meu áudiozinho aqui, né? Meu áudio mesmo, né? E aí saí. E agora estou de volta. Diz aí, estão vindo bem para que a gente realmente tenha um momento de muito aprendizado, que vocês sabem que é o que motiva esses nossos encontros aqui, né? Sejam todas muito bem-vindas. E eu estou aguardando vocês me confirmarem que estão ouvindo direitinho, tá? Deixa eu ver, viu? Já quanta gente. Muito bem, tá ouvindo muito bem. Ah, que coisa boa. Bom demais. Beleza, então vamos lá, gente. Começando. Então, enfim, perfeccionismo, ele ajuda ou atrapalha, né? É um tema que mexe muito com quem é do manual, quem quer fazer um trabalho diferenciado e encantador e diz assim: não, eu não sou perfeccionista. Ou a outra fala: eu sou perfeccionismo ao extremo. O que é bom e o que é ruim nisso? Primeira coisa, vamos pensar então o que no meu foco, né, no meu parâmetro, o que eu estou chamando de perfeccionismo. Perfeccionismo é eu realmente parar para fazer a minha atividade da melhor forma que ela possa ser feita por mim, nesse momento, né? Que ela tenha um resultado que encante a pessoa, que deixe ela, puxa, admirada com aquilo que eu faço. Então, como é que eu posso fazer o meu trabalho e chegar nesse alcance? Realmente com um olhar procurando o quê? Procurando uma técnica muito bem feita, né? Procurando quando eu vou fazer o acessório, eu preciso parar e pensar antes de eu começar, né? Essa visão procurando a perfeição me leva a, antes de eu começar, por exemplo, a fazer esse broche, né? Eu pensar qual é a proporção que eu vou dar dessa peça para essa peça, quais as cores que eu quero. Por exemplo, aqui eu resolvi tom sobre tom, eu podia ter resolvido ele todo colorido. Então, uma atitude que leva a um resultado perfeito ou próximo ao perfeito, porque, gente, perfeição em si, a gente sabe que não existe em nada. Até a Lívia está colocando assim: o excesso da perfeição é ruim, realmente, o excesso é ruim da perfeição. E o excesso do pensamento de procurar a perfeição também é ruim. Então, existe um equilíbrio entre eu buscar, né, esse perfeito, que embora não exista perfeito, mas é uma meta, é um resultado que eu busco, né, que vá me satisfazer, que vá satisfazer a outra pessoa, né? É um equilíbrio entre isso e de repente a pessoa diz: ah, não estou nem aí, do jeito que ficar pronto ficou. Também não é assim. Então existe, é uma balança que ela precisa estar sendo pensada, nem de mais e nem de menos. Então eu tenho que pensar qual é a técnica, como é que eu vou desenvolver aquela técnica, como é que ela pode ser aprimorada, porque olha, se eu também pensar assim, não,
Só faz acessório diferenciado, encantador, que para as pessoas na rua. Ah, quem já faz crochê a vida inteira? Esse não é um pensamento que vai me levar ao alcance de peças realmente perfeitas. Esse pensamento não vai me ajudar a evoluir. Por quê? Porque tem gente que faz peças, né, que faz os seus acessórios em crochê encantadores e que começou ontem. Que algumas começaram com 9, 10 anos. Algumas mulheres, eu escuto muito isso das mulheres, mas outras começaram, nunca tinham pego numa agulha e numa linha e começaram ontem, é uma forma de dizer, e estão conseguindo resultados muito encantadores. Por quê? Porque começaram ontem, mas aí, né, estão alertas. Qual é o passo? Qual é a técnica? Como é que eu vou articular um material com o outro? Quais são os pontos que eu preciso estar atenta para desenvolver, para aprimorar? Se eu estou percebendo que em algum ponto eu travei, aquilo não entra com tranquilidade, o que eu tenho que fazer para conseguir chegar nesse nível de resultado que eu quero, que o meu nível de perfeccionismo exige. Então, aí a gente vai olhar um trabalho, vai aprender com alguma pessoa, a gente vai ver a experiência de quem começou antes, que muitas vezes ensina a gente, vai analisar aquilo que a gente está fazendo, isso é fundamental. Eu concluir o meu trabalho, ou então, enquanto faço o meu trabalho, eu parar para olhar aquilo que eu estou fazendo e qual é o resultado que aquilo está me gerando. Então, esse laboratório vai me ajudar e alcançando os meus resultados o mais perfeitos possível. Então, perfeccionismo nem é bom, nem é ruim. Depende de como eu vou lidar com isso. A atitude de procurar acertar, de procurar ter as peças admiradas, as peças que você tem aquele prazer, aquela satisfação, essa atitude é muito importante, ela é necessária. Porque se eu fizer o meu trabalho, tanto faz se vão gostar, se não vão gostar, se vão usar, se não vão usar. Aí já é o contrário do perfeccionismo, aí já é o descaso. Se eu tenho descaso com aquilo que eu estou fazendo, eu também não vou conseguir aquela satisfação, aquele prazer que eu tenho quando eu concluo um trabalho que eu percebo o tanto que eu pude dar de melhor de mim. Isso me faz muito bem, assim como o contrário me faz, na verdade, muito mal. Muitas vezes eu nem admito, nem para mim, ou não admito para outra pessoa. Mas quando eu passo o meu tempo, tento fazer um trabalho e aquilo não chega no ponto que eu queria, isso na verdade para mim é um desânimo, isso me deixa triste. Não é para isso que eu parei para fazer, né, para tecer, para gastar o meu tempo, para tecer aquele trabalho, né? Não foi pensando em não acertar, foi pensando justamente em ter um êxito. Mas muitas vezes a própria forma que eu me coloco para fazer, essa própria forma não me traz o resultado que eu quero. Só lembrando aqui, só para exemplificar, ontem eu tive batendo papo, inclusive com uma aluna, né, do curso, que veio me relatar várias situações que ela tem vivido e que tem contribuído para ela se sentir segura. Por quê? Antes dela começar o trabalho, ela já está muito preocupada se ela vai gastar muito tempo, se ela vai gastar pouco tempo, o que as pessoas vão dizer daquilo que ela está fazendo. Então, avalie aí comigo, se você está aprendendo um conhecimento novo. E você, ao invés de focar a sua lanterna no alcance que você está conseguindo, você já começar a pensar, nossa, mas isso será que eu vou dar conta? Será o que vão dizer daquilo que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir isso no tempo que eu tenho para conseguir? Então, eu estive conversando com ela e mostrando justamente para ela, e estou falando isso para você aqui, porque muitas vezes a gente faz isso com a gente, e que é uma sabotagem.
Muitas vezes a gente se lança a ter um conhecimento, adquirir um conhecimento, mas a gente já tem uma cobrança tão grande nas costas da gente, a gente já tem uma conta tão grande para a gente pagar, porque a gente quer agradar as outras pessoas, a gente ainda nem aprendeu, a gente ainda nem a gente está agradado ainda, porque é um conhecimento que é novo, a gente sabe que a gente leva um tempo para adquirir, não é assim, ninguém, gente, não é assim, um passo de mágica, não. É um dia após o outro, uma peça após a outra, um ponto após o outro, que vai formando na gente essa segurança. Então, se eu já começo a fazer o meu trabalho com a carga enorme que eu tenho que corresponder, é lógico que isso vai pesar. Isso vai pesar em qualquer conhecimento que a gente tem. Se a gente vai fazer uma receita na cozinha e a gente já começa, mas eu não dou conta, eu nunca cozinhei. Então, assim, isso vai pesar e você perde a naturalidade e aí fica mais difícil entrar. Então, nesse exemplo específico que eu estou falando, vamos relaxar mais o campo. Se a gente se coloca muita cobrança em cima da gente, o conhecimento ele escapole, ele não entra. O conhecimento entra quando eu esvazio essa expectativa do que o outro vai pensar de mim. Olha, se que eu quero fazer um acessório lindo, perfeito, encantador, então o que é que eu preciso? Bom, eu preciso da técnica, do crochê, eu preciso saber quais as cores que eu vou usar, qual o modelo que eu vou criar, né? Tá, eu vou pensar no acabamento, que tipo de acabamento que eu vou dar, que tipo de estrutura o meu acessório vai ter. Um tem, né, um broche tem uma estrutura, um colar tem outra estrutura, um anel tem outra estrutura. Então, esses são os pensamentos que vão me orientando e vão me dando segurança de ir adotando e concluindo, porque lógico que quando eu tomo uma decisão, não, eu vou usar tal acabamento, né, para o meu colar, eu vou experimentar, eu vou usar. Claro que dependendo do resultado eu vou gostar ou eu não vou gostar. Então, se eu tenho um olhar que busca a perfeição, que busca o melhor resultado, eu tenho um olhar reflexivo, ele é importante, porque se eu adoto uma estratégia. Eu, por exemplo, né, eu uso 7 estratégias de estruturação dos acessórios. Não, nem é uma, nem são 2, são 7. Se eu adoto uma e ela não me atende, eu refletindo, eu posso lançar mão das outras estratégias para aí eu sentir o resultado. Agora, para isso, eu tenho que ter conhecimento dessas estratégias e eu preciso também ter flexibilidade. Por quê? Porque se eu for aquela pessoa que eu digo assim, não, eu já fiz uma vez esse colar, ele não ficou bom, não tenho nada com isso, já gastei meu tempo, já gastei meu material, né? Não, eu não vou mudar nada. Então, uma atitude dessa não vai me ajudar a evoluir, porque eu vou evoluir na criação das minhas peças, tanto do crochê como da estruturação, da montagem dos diversos modelos, quando eu realmente aceitar, adotar, que eu possa ter decisões, tomar decisões que vão dar bom resultado e vão ficar e eu vou manter, e outras que de repente eu olho e digo, não ficou bom. Não é isso que eu quero. E aí eu tenho qual recurso, gente? Adivinha? Quando eu faço o meu acessório em crochê, ou uma etapa, ou concluo, porque às vezes acontece de eu concluir e eu olhar e dizer, não é um acessório que eu encho o peito para dizer, fui eu que fiz, que isso é muito gostoso. E eu realmente coloquei esse como um lema, como uma bandeira, assim como eu vejo muitas mulheres, né, que me acompanham, né? Eu vejo as alunas enfurecidas, enlouquecidas, atrás de fazer realmente acessórios que elas se veem representadas da melhor forma. Mas se eu não cheguei nesse resultado é porque eu digo que ele ainda nem terminou. Ele só termina quando eu fico satisfeita e eu tenho esse reconhecimento lá de fora. Puxa, Solange, que acessório
encantador, que esse seu acessório, eu quero me mostrar com esse acessório. Aí eu digo, esse acessório, esse trabalho ficou finalizado, porque eu senti isso, eu tive essa resposta e lá fora essa resposta veio também. Por quê? Também não é só eu, né? A gente vive num meio, a gente vive em sociedade, em conjunto. Não adianta só eu gostar e validar aquilo que eu estou fazendo. Se eu faço, quando eu faço um acessório é para eu usar, é para eu presentear, né? A gente faz um acessório para comercializar, depende, cada mulher vai dando, né, o seu direcionamento para aquilo que produz. Eu, por exemplo, faço de todo jeito. Eu faço como terapia porque ocupa o meu tempo, eu sinto maior prazer. Eu faço para presentear, eu agora mesmo, viu gente, estou em Brasília, na casa da minha mãe, junto com as minhas irmãs, um monte de mulher. E eu até criei um evento em Brasília que vai acontecer amanhã, às 16 horas, onde eu vou levar as peças, comercializar. Mas eu já também resolvo, já separo um colar para uma mãe, separo um outro para a irmã, uma pulseira, e assim vai. Então, a gente pode tanto usar, como presentear, como usar como terapia, como também comercializar. Você tem um leque enorme e você vai decidir, né? O que fica melhor para você. E o que fica melhor para você, aí você vai buscar fazer aquilo de uma forma que ela seja boa, né? Que você faça a diferença. E a gente faz a diferença, né? No manual a gente faz a diferença, lógico, e não é só no manual, mas no manual porque eu falo disso. Quando a gente tem uma proposta que seja diferenciada, que a gente conquista aquele lugar, que aquele lugar é da gente, aí a gente faz a diferença. Não precisa eu ser a única a fazer acessórios em crochê, de jeito nenhum, né? Por mais encantador que ele seja, outras pessoas, outras mulheres por aí estão fazendo. Graças a Deus, eu tenho acompanhado isso com o maior prazer. Vendo mulheres que nem faziam e hoje fazem, mulheres que já faziam e hoje dão uma nova forma para o que já faziam, de uma forma, um crochê mais contemporâneo, mais provocativo, muito mais visto. Por quê? Porque quando você faz um crochê que deixa lá na sua casa, no seu banheiro, na sua mesa, de repente um trilho, ele, por mais que ele fique bonito, você fica mais restrita às pessoas chegarem dentro da sua casa para verem aquilo, né? A gente não tem costume de pegar um tapete e levar para que as pessoas vejam lá na rua ou um trilho de mesa. Agora, quando a gente bota um acessório desse e aí a gente sai e chama a atenção, né? Chama a atenção, vai lá fora e as pessoas muitas vezes param. Eu já fui parada várias vezes, eu tenho aluna que já foi parada várias vezes. Por quê? Porque é uma forma diferenciada de você fazer o que já existia, mas que agora existe de uma outra forma, por um outro foco, por um outro olhar, tá? Então, uma coisa muito encantadora desses acessórios é porque eles realmente são autorais, são exclusivos, né? Tem uma forma única de ser. Falar nisso, eu trouxe algumas peças aqui para nossa live e eu vou mostrar agora, começar a mostrar, só tomar uma aguinha. E eu vou começar a mostrar para vocês, quando eu parei para tratar o tema perfeccionismo, eu fui olhar algumas peças que eu julgo que são muito diferenciadas e que em cada peça dessa tem uma historinha, tem um sistemazinho que eu resolvi trazer para mostrar para vocês, tá? Eu já vi Chiquinho aqui, Silvia aqui, meus irmãos de Brasília estão aqui. Eu queria que vocês dissessem aí, já vi Gabi por aqui, né? Muita gente aqui. Eu queria que vocês me dissessem só a hora, porque eu estou aqui no quarto da Silvia, sem nem pedir relógio, e agora
quero ter só uma noção, porque, sabe, né? Tem que ir me orientando. Marlene está aqui, coisa boa, fico muito feliz, tá? Muita gente aqui, muita gente. Então vamos lá, vou aguardar o horário só para eu dar uma orientada e vou mostrar um colar, né? Esse colar 11h52, meu Deus. Ah, não, mas eu comecei 11h30, eu já ia dizer, nossa, já está acabando, porque eu costumo começar 11 horas, né? Mas hoje eu não comecei 11 horas. Artes em Crochê está aqui, coisa mais linda. A Divina faz um trabalho maravilhoso em Brasília. Eu ganhei um tapete belíssimo dela e quero realmente. Quem estiver aqui em Brasília, eu recomendo. É um trabalho belo, belo, belo. Ela tá aí, viu, gente? artesemcrochê.bsb, tá? Obrigada por dizer a hora. Tá, deixa eu pegar esse colar aqui que eu acho ele maravilhoso, tá? Vejam bem, aqui a gente tem diversas formas em crochê, tá? Diversos formatos. E você tem aqui, além desse crochê, que é muito bonito, você tem aqui, ó, várias linhas de fios, né? Que são fios que eu seleciono, compro muito material em elétrica. Tô quase pegando um outro para ir para esse café. Eita, Lívia, eu ia adorar. Que eu seleciono, tá? Aí aqui tem esse acabamento, que ele é primoroso. Então, assim, quando a gente se propõe a fazer um trabalho buscando a perfeição, nada é ao acaso. Então, eu coloquei esse fio com esse tom, com esse aqui, com esse acabamento. Tudo isso é a busca do quê? De chegar a um resultado que encante a pessoa, que a pessoa olhe e tenha vontade de usar, que é o que eu escuto quando as pessoas veem os acessórios. Elas têm vontade de usar. Você vê o mesmo cuidado quando você vê um bracelete desse, ó. Então, aqui não foi ao acaso, nem aconteceu de uma forma só, que é bom ressaltar para vocês, tá? Ó. Aqui ele tem um fecho de metal muito lindo, muito charmoso, tá? Então, eu queria levantar esse ponto com vocês. Não foi ao acaso e não acontece de repente. Você não produz peças assim do dia para a noite, de uma hora para outra. São 16 anos de laboratório, vamos dizer assim, de experiências de fazer e refazer. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Solange, mas eu não vou dar conta não, dar conta é você, né? Você que dá conta de fazer essas peças. E eu digo, você não dá conta daquilo que você nem experimenta, do que você nem tenta. Porque quando eu comecei a fazer as minhas peças, os meus acessórios, eles não eram assim que nem eu estou mostrando. Em algumas lives eu mostro, inclusive, os primeiros acessórios. Eles não eram assim. Eles eram muito mais simples. Eles não tinham uma estrutura tão bacana. Eu não pensava em agregar tantos elementos. Eu pensava, quando comecei, em fazer um crochê bem feito, o melhor que eu pudesse. E com um dia atrás do outro, um acessório atrás do outro, eu fui amadurecendo, eles foram amadurecendo, eu fui trabalhando com eles e eles trabalhando comigo. Os próprios acessórios. Quando a gente faz e a gente vê o resultado, a gente é a primeira crítica. De repente você para e pensa, poxa, esse acabamento não foi bom, essa cola que eu usei não foi a mais adequada. Quando eu juntei essa linha com essa outra, não deu bom casamento. Então, nessas horas eu digo, o acessório também conversa com você. Por quê? Porque a primeira pessoa que tem que ficar satisfeita com o que está vendo é você. Então, se você viu, tomou decisões que você viu que não encaixou, que não deu certo, que não deu um bom resultado, se você queria mais durinho, ele ficou molenga, se você queria ele mais molinho, ele ficou muito duro. Então, é uma forma do acessório estar mostrando para você que a sua ideia
Por mais que você muitas vezes seja criteriosa, tenha cuidado, a sua ideia não deu certo. E esse é um ponto aonde eu falo que o perfeccionismo exagerado atrapalha. Como assim? Porque tem pessoas que são assim. Não, eu resolvi, eu aprendi um dia desse jeito, eu não vou mudar, viu, Solange? Porque eu já fiz, já faço isso há muitos anos e eu não vou mudar o jeito de eu fazer. Esse é o perfeccionismo exagerado. É a pessoa que está presa num resultado e acha que aquilo é inalterado. Gente, a qualidade ela vem justamente da gente fazer, da gente experimentar, da gente tirar a conclusão e escutar o que vem de fora, porque as outras pessoas também têm opinião e elas também vão dizer coisas para a gente que nos ajudam às vezes a enxergar o que a gente não está vendo. Aí você pode dizer, então tudo que as outras pessoas falaram, então é. Não, não é assim. Mas é para a gente escutar, o ouvido é para escutar. Às vezes a gente fala tanto que não escuta. O que a gente escuta não quer dizer que a gente vá fazer igual, que a gente vai ter que aceitar totalmente. Mas a gente pode escutar. E essa escuta muitas vezes nos direciona ou nos reafirmam para seguir o que a gente estava pensando e que está dando certo, ou vai alertar alguma coisa que a gente não pensou. Eu já estou aqui tentando pensar uma situação onde a pessoa me deu uma dica e eu fiquei assim, puxa, nunca pensei por esse ângulo. Agora realmente não está ocorrendo. Se eu ocorrer, eu falo. Mas eu já tive várias ideias vindo de outras pessoas. Porque disse alguma coisa e me fez refletir. Por que eu faço assim? Né? Por que eu me lembrei agora de alguma coisa assim. Eu sempre usei cola, quando eu uso a cola epóxi, o componente epóxi, que é o componente que eu trabalho com superfícies plásticas ou superfícies de metal, o componente é o epóxi. Eu sempre usei Araldite, que é uma marca, Araldite não é um componente. E aí, tem esse componente em outras marcas. Mas eu só acostumei a usar com Araldite. E é uma cola que ela é muito boa, mas ela tem um valor bom também, um valor mais alto. E aí, de repente, um dia agora eu lembrei, a Tânia Matos, que é outra pessoa do Feito à Mão, muito habilidosa, que faz coisas maravilhosas. Uma vez a gente teve um encontro e ela disse para mim, eu trouxe alguns materiais para você. Quando ela me apresentou a cola que ela trouxe, que é da Tec Bond, que é outra marca, que também não é o componente, eu fiquei logo assim, eu digo, não, mas eu uso Araldite a vida toda, como é que eu vou mudar? Aí ela disse, só não experimenta. Aí eu digo, mas ela dá o resultado da Araldite, quer dizer, o apego à Araldite. Aí ela disse, dá, eu faço os trabalhos, eu gosto demais do resultado. Aí eu resolvi usar essa outra marca. Gente, não é nem outro componente, é outra marca. E percebi que o resultado era bacana. Entendeu? Então, assim, isso no mínimo me abriu um leque para ter mais uma possibilidade de compra. Que aí eu posso ver o preço, que é importante, né? Eu posso ver a qualidade, o tempo que elas têm de secagem, vários fatores que se eu tenho mais de uma opção, eu posso escolher. Quando a gente vai fazer um trabalho que a gente tem mais de uma opção, isso já abre um leque. É muito ruim quando a gente só tem um caminho, a gente só tem um material que serve para aquilo. Por exemplo, eu uso tecido de algodão, né? Aí eu só tenho um tipo de algodão para comprar. Se eu tenho vários e vários preços, claro que isso me dá uma mobilidade maior. Então, é importante que a gente abra os ouvidos para escutar a opinião do que a gente faz, para escutar sugestões, não porque a gente tem que acatar todas de jeito nenhum. E eu digo isso porque eu conheço pessoas que dizem assim, nada que me sugiram eu não faço. Não é bacana isso, não
eleva, não abre o campo para a gente. É importante ouvir não, como diz ditado, não paga, ouvir não paga. Você pode concordar, não concordar, mas às vezes você nem concorda na hora e lá na frente, alguma coisa que foi te serve. Então é importante que a gente abra os canais também, porque isso vai ajudar a gente a buscar atitudes que levem ao resultado o mais perfeito possível. Não é o perfeccionismo que eu estou defendendo aqui, é resultados o mais perfeitos possível. O mais, para a gente não correr o risco também de virar uma cobradora enorme em cima da gente. Porque se eu me encho de muitas cobranças, o meu resultado vai ficar um resultado também pesado. Algo que eu podia fazer que fosse leve, e fazer crochê é uma coisa muito gostosa, é uma técnica que mobiliza essa leveza, né? Mobiliza que a gente relaxa o campo, que muitas vezes você começa até com muitas preocupações e quando você vai se entregando, diminuindo essas cobranças que estão aqui, ó, na cabeça da gente, você vai se entregando, você vai relaxando, você vai entrando num terreno que vai te fazer muito bem, porque te traz uma realização emocional de prazer, que isso é dito já por pesquisas, por resultados, né? Demais que isso traz um relaxamento e traz uma satisfação daquilo que você sozinha, com as suas mãos, consegue fazer. Eu agora lembrei de uma aluna que eu tenho, que quando ela começou o curso, ela estava passando por um momento difícil, pesado, bem tempo de pandemia, esse tempo que todo mundo sofreu, né? A gente sofreu muito com isso, e ela não estava bem e começou o curso, né? E as ações que ela começou a ter, comprar material, ter que sair de casa, né? Testar a linha e várias, né? Foi colocada à prova, puxando para outros pensamentos. Ela que vinha tomando remédio, que estava naquele acompanhamento médico intenso, ela chegou no ponto do médico dizer para ela: meu Deus, Socorro, o nome dela, Socorro, se eu não fosse médica, eu ia te dizer que crochê, né? O crochê que é terapêutico, assim, basta o crochê, né? Por quê? Porque ele viu uma transformação tão grande no modo de viver, na cabeça, no estresse, no relaxamento que ela foi conseguindo imprimir para a vida dela, que ele mesmo disse: não, eu te passo um monte de remédio, mas eu não estava vendo esse resultado que você está vendo aí. Então, gente, fazer crochê é a possibilidade, inclusive, de você parar de tomar vários remédios, relaxar o campo. Já vai mudando o seu dia, já vai mudando o seu astral, você vai vendo que você pode outras coisas também, né? Isso vai tomando uma forma, tomando conta, e isso vai te dando uma força que você às vezes não enxergava mais, né? Deixa eu ler aqui, a Gina está dizendo: eu passei por isso com a doença da minha filha, sou muito grata. Que coisa boa, né? Fico muito feliz. Ô, Vânia, minha amiga, você aí, que coisa boa. Ontem eu tive um encontro com a Vânia, um encontro de amiga cheia de carinho, foi tão bom. Vânia, eu nem sabia que você assistia às lives. Tô adorando ver você aqui. Coisa boa, gente. Oh, meu Deus, deixa eu ver mais, viu? Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui para compartilhar, porque eu sei que já está chegando a hora, já está dando bem uma hora. Eu nunca vi, essas lives crescem, né? Coisa boa. E eu tenho recebido de muitas mulheres, né, um retorno sobre esse momento. Me sinto muito feliz de ver tantas mulheres tomando conta da sua vida, adotando, né, o seu destino pelo manual. Quantas mulheres aí estão em casa agora e
e ver em casa a possibilidade de você gerar uma renda para você, gerar satisfação, ocupar o seu tempo com uma atitude saudável, de qualidade, que você se sente orgulhosa de você, que outras pessoas valorizam aquilo que você faz e você também. Então, assim, gente, de dentro da sua casa, você pode fazer o seu reino. Eu mesma digo, aqui é o meu reino, aqui é o meu reinado. Dentro da casa da gente, a gente já tem, eu acho que a maioria de tudo que a gente precisa para a gente trilhar. Por quê? Porque quando a gente gosta do que é feito à mão, a gente já encontrou um caminho. E é um caminho que ele é muito potente, porque ele depende basicamente da gente. Da gente, das nossas escolhas por buscar mais conhecimento. Olha, quem está aqui e que não me segue no YouTube, tem infinitos vídeos que vão ajudar você ter uma outra ideia, ter um outro olhar, ver uma nova forma, às vezes, de fazer o que você já sabe, ou de fazer algo que você nunca fez e que muitas vezes diz assim, não vou conseguir, já que a Vânia está aqui, eu vou aproveitar que ela está aqui para dizer, ontem ela diz, Solange, eu não vou fazer crochê, eu não vou conseguir porque eu sou canhota. Canhotas também sabem, aprendem a fazer crochê. Gente, às vezes a gente bota algumas crenças na cabeça da gente e essas crenças às vezes impedem a gente de pelo menos tentar. Eu faço uma provocação. Quando terminar essa live, quando você ficar hoje o resto do dia, começa a pensar quantas coisas que você botou na sua cabeça que você não dá conta e que você não experimentou. E você também começa a pensar, quantas coisas que eu botei na minha cabeça que eu conseguiria fazer e eu dei um jeito de conseguir. Da mesma forma que é forte aquilo que a gente acredita que pode fazer, é forte quando a gente acredita que não pode. Então, vamos diminuir as certezas e vamos aumentar as possibilidades. Vamos tentar mais, porque está na mão da gente o resultado daquilo que a gente faz. Tá bom? Deixa eu ver, viu, se ficou mais alguma coisa. Só um ponto. Ficou mais um ponto, tá? Que é o ponto que eu tratei, o ponto de quem não tem segurança, né? Aí fica com medo de fazer e não ficar bem feito, não ficar perfeito, e às vezes isso paralisa, a pessoa nem tenta. Não é por aí. E também tem o contrário. Tem gente que tem até a expressão que diz assim, alguém se acha. Quando a pessoa se acha, quando eu já estou achando que sei tudo, também não entra nada. Então eu preciso deixar a minha xícara com a parte para entrar. Aí tem um provérbio que eu costumo dizer que é assim, uma pessoa procurou um sábio e disse para ele assim, olha, é porque eu queria saber como é que eu faço alguma coisa, como é que eu aprendo, eu nunca sei dizer direito, mas a moral da história é importante. Olha, eu não sei, queria que você me ensinasse, sábio, fazer alguma coisa. Aí o sábio pegou uma xícara e começou a botar chá, tá? Aí começou a botar chá e ficou olhando para a pessoa e botando chá. Quando acabou, esse chá começou a escorrer, porque ele só olhando para a pessoa e o chá descendo. E a pessoa se apavora de sábio, olha só o que o senhor está fazendo, o chá, ele está caindo na mesa toda, porque o senhor não, né, tá? Aí ele diz, pois é, mas é isso que eu quero mostrar para você. Que para a gente aprender alguma coisa, a xícara da gente, ela precisa ter espaço, ela precisa deixar entrar. Então, assim, essa era a lição que eu queria fechar esse momento, essa live, né? Nem eu ficar achando que não sei nada, que não aprendo nada, que em mim não entra mais nada, nem eu pegar esse ponto, nem eu também pegar o ponto da xícara cheia. Não, eu não tenho nada a aprender. Porque eu já sei tudo, eu já cheguei. A gente nunca sabe tudo.
A gente pode saber mais. Que bom, né, gente? Depois de 16 anos, eu tenho que saber mais do que quando eu comecei. Mas eu nunca sei tudo. E ninguém sabe tudo. A gente sempre vai encontrar pessoas que sabem algumas coisas mais do que a gente, como a gente sempre vai ter a possibilidade de também interferir, ajudar a acrescentar as outras pessoas. Então, esse é o pensamento que vai evoluir a gente, vai estimular a gente a ir atrás, a tentar, a aprender, né? A encher mais a xícara da gente. Agora, não encher a xícara da gente se ela já transbordou. Encher com cuidadinho, botar mais um pouquinho. Viver é isso, né? Viver é uma escola. A gente vive, eu acredito que a gente veio para uma escola, né? E dia a dia a gente está entrando com conhecimentos novos, a gente está abrindo mão de outros que de repente naquele momento já não fazem mais sentido, mas precisa que a xícara da gente tenha espaço, porque senão a gente não contribui tanto como poderia e não absorve tanto como poderia. Tá bom? Gente, eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês aqui, viu? É, isso que o perfeccionismo em si, ele nem é bom, nem é ruim, né? É a dosagem que a gente vai fazer com ele, o que a gente vai tirar, né? De buscar um bom resultado, não é dizer, qualquer resultado serve, não é isso, mas quando a gente usa a palavra perfeccionismo, é uma coisa exagerada, a gente vai procurar acertar o mais que pode e aprender, né, com o que não deu ainda o resultado que a gente quer, tá bom? Eu vou mostrar aqui ainda 3 colares que eu trouxe, que eu julgo que são muito especiais, tá? Onde realmente as escolhas eu acho que foram muito felizes e mostrando para vocês que esse colar ele chegou a esse ponto através de uma evolução, né? Não foi no primeiro dia e que eu preciso relaxar o campo para que eu chegue num resultado desse. Olha esse outro, eu acho muito especial também, tá? É uma peça que a gente vê que é uma peça diferenciada, é uma peça pensada, né? É uma peça que faz a diferença quando eu coloco e ela é resultado do quê? De um conhecimento, de uma aprendizagem, de uma evolução que só eu posso fazer. Porque existe ensinamento para tudo e para todos, mas sou eu que tenho que ir lá, pegar a parte que me interessa, que me compete evoluir. E para finalizar, né, esse que eu também acho muito bonito, que você tem peças, você tem peças que são vazadas, você tem peças que tem aqui esse tecidinho no meio, que tem esse tamanho, outras que são menores. Então você vê que é um colar que ele é bonito, né? Eu acho, né? Não posso dizer que o colar é feio, até porque eu acho ele lindo.